Buongiorno, buonasera a tutti voi. 1, 2, 3, 4. Esse é o quarto episódio do podcast da Lapor, Salomão e Queiroz, advogados associados. Como vocês já devem estar acostumados, nós tratamos centralmente de empreendedorismo aqui. Os nossos convidados são pessoas queridas, que nós admiramos, que nós temos relações, para que seja uma troca, para que seja um ganha-ganha para todo mundo. Para quem está assistindo, para quem está entrevistando e para quem está sendo entrevistado de um tema que é a nossa paixão, empreendedorismo. Mais uma vez, eu conto com a presença do meu sócio, do meu amigo Eduardo Salomão, para poder entrevistar a pessoa que está à minha esquerda, mas não filma ele ainda, filma Salomão. Oi pessoal, tudo bom? Tô aqui de novo, 15 dias depois, para dar um alô para vocês. É isso aí, espero que a entrevista seja tão legal quanto as 3 outras que a gente já teve. Lembrando, curtir, compartilhar e fazer comments ajudam muito a gente, ajuda a gente a trazer essas pessoas tão interessantes para conversar com vocês. Tamo junto, volto pro Lapa. E também, se não comentar, se não curtir, a gente vai continuar, porque isso aqui é prazeroso pra gente, é prazeroso pra quem está sendo entrevistado, e as pessoas estão gostando e a gente vai seguir, porque é uma tremenda alegria. Nosso convidado desse episódio é um amigo pessoal meu, um amigo de infância, um amigo que eu admiro, um amigo que eu acho hilário, um amigo brincalhão, um cara leve, um cara que pega onda, que tem um sorriso como insígnia marcante desde que eu conheço. Então, eu espero que ele se apresente, que ele diga a idade dele e que ele fale um pouco do que ele vende e como é a empresa dele. Pedro Magaldi. Falei logo. Não tem problema. Boa noite a todos. Boa noite, Lapor, Salomão. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Sem palavras para esse momento e vamos levar a conversa para frente. Vamos embora, se apresenta aí e fala com a gente, pô. Vamos embora. Meu nome é Pedro Magaldi. Tenho 34 anos. Vim de uma instituição familiar de educadores, junto com professores e empresários, e hoje eu tenho uma empresa de locação de equipamentos, dentre elas o ponto forte da empresa é gerador, e a gente vai botando em eventos e para o que precisar de quem estiver precisando sem luz aí. Qual o nome da empresa? SB Lock Geradores. Ok. E a SB Lock Geradores existe desde quando? Conta um pouco da trajetória, da origem. O Pedro pegou essa origem, o Pedro pegou já no ano 2, no ano 3. Quem está por trás, quem foi a ideia e como você chegou até a SB Lock Geradores? Bom, a minha trajetória já vem desde novo, sempre gostei de trabalhar, sempre gostei de dinheiro, para ser sincero, sempre respeitando a minha ética e moral. E com 17 anos eu comecei dando aula na colônia de férias, lá do Marapendi, onde começou toda a minha parte de responsabilidade, onde eu tinha que tomar conta de 40 crianças entre 9 e 12 anos. E depois disso eu virei estagiário no Compra Fácil, que era um site de internet, compras, né? E depois eu fui para uma empresa onde a gente trabalhava com vendas. Naquela época existia muita venda de telefone, de wallpapers e vídeos. As pessoas compravam, não existia o YouTube no telefone. E aí, dali me surgiu a oportunidade, já estava na faculdade, fazendo administração na PUC, e me surgiu a oportunidade de ir para fora pela segunda vez e fui para Londres. Quando eu voltei, passei lá 1 ano e meio praticamente, e me especializei em marketing, né? Foi a minha especialização que eu fiz lá. Quando eu voltei, eu tinha que entregar minha monografia, só faltava a monografia da faculdade, e encontrei com o Samir, que hoje é meu sócio, ele apresentando um projeto de monografia com a deficiência do país nas questões das linhas de transmissão energética. A gente estava prestes a sediar uma Olimpíadas, e aquilo ali era um potencial negócio. Conta que ano que foi? Isso aí foi 2011. Você estava se formando? Estava me formando. E quando ele me apresentou aquilo, ele estava prestes a buscar um Finame, e eu, ouvinte no TCC dele, achei legal a ideia, tinha acabado de voltar da minha pós,
abracei e estamos aí, já ao longo desses 12 anos, juntos, buscando cada vez crescer um pouco mais, levando a nossa filosofia ao negócio. Vocês fundaram juntos, então? Na realidade, ele fundou 6 meses antes de mim, quase que um ano, ele tinha 2 máquinas. Quando eu entrei, comprei mais 3, foi ele mais um sócio que saiu posteriormente por divergência de opiniões. E ficou eu e ele próximo de 2014, seguindo nossa rotina. O Samir, então, começou a empreender já no período estudantil ou ele terminou o curso de administração e foi o primeiro emprego dele, foi a primeira aventura dele? Essa tese que ele apresentou, complementando, era de graduação ou de pós? Era uma tese de graduação. De graduação. Ele veio da área de consultoria, né? Uhum. E ele já tinha começado a empresa com 2 máquinas. Então ele já tinha os clientes, era uma empresa bem pequena, funcionava num apartamento, uma coisa menor. Só que ele tinha uma visão muito para frente de onde ele queria chegar. Então no TCC dele, né, ele apresentou que com o aporte a gente teria um potencial maior de crescimento num curto espaço de tempo, tendo em vista o desafio que era as Olimpíadas. E pensando assim, aí vou voltar a me meter um pouquinho, mas a gente acaba investindo muito mais em pessoas do que em empresas, né? Eu confio totalmente na minha empresa, mas é porque eu confio totalmente nas pessoas que estão na minha empresa e aonde elas podem chegar. Então eu penso que você com o Samir tenha tido uma relação muito próxima em relação a isso, né? Poxa, o cara é incrível, olha o que ele está apresentando aqui na graduação, imagino que seja uma coisa parecida. Ele é uma pessoa brilhante, olha longe, Uhum. Extremamente controlador, então ele tem noção das coisas que ele está fazendo e, a principal de tudo, ético, verdadeiro. Então é onde você começa uma relação de sociedade. A sociedade, eu brinco muito, que eu tenho com ele uma comunhão total de bens, é um casamento com comunhão total de bens. Então os dois olham para o mesmo foco, normalmente caminhos diferentes, a gente tem que divergir, então a gente concorda em discordar, isso é um aprendizado para a sociedade. Então isso faz com que a gente chegue longe, são 2 opiniões completamente diferentes, 2 pessoas completamente diferentes, 2 líderes diferentes, Mas que querem chegar no mesmo lugar. mas que querem chegar no mesmo lugar, o objetivo igual. Legal. Isso é muito bacana. O Guilherme Queiroz, o nosso terceiro sócio, ele tem uma frase interessante. Quando a gente apresentou a ideia do escritório para ele, ele falou: ninguém se associa com quem não gosta. Então você já pressupõe gostar da pessoa. Ok, isso é uma coisa. Mas uma coisa é você gostar da pessoa, outra coisa é você considerar a pessoa sua amiga. A sua relação com o Samir, parece que houve um momento de admiração, você para com ele é um pouquinho mais velho, né? Ele tem 37 anos, salvo engano. Pouco mais velho. Vá bem, né? Mas vocês tinham uma relação de amizade, a amizade ela foi se criando na relação empresarial. Como é que foi isso? Como é que você... Tem um momento que você falou assim, pô, depois de 3 anos de empresa, esse meu sócio também é meu amigo. Como é que você configura tudo isso? O começo de uma sociedade, eu acredito que comece numa admiração, num projeto que você admira e numa pessoa que você admira. A ideia dele parece com seus ideais. Você começa uma relação ali. Após isso, pelo menos a nossa experiência, vem uma relação que você começa a ter muita amizade, afinidade com aquela pessoa. E você começa a trabalhar junto, todo dia, aquela convivência, você troca figurinhas do dia a dia. Quando você cresce e chega a um determinado ponto, você entende que aquela relação ela tem que ser um negócio em prol do trabalho. Ela não pode, em momento nenhum, se confundir com a sua amizade. Não pode... o objetivo é o trabalho daquela relação. Então, você tem que buscar a sua exatidão, seu comprometimento, sua verdade em cima daquilo ali. Então, durante a nossa trajetória, que tem 12 anos aí, a gente tem que
discordar, a gente tem que aceitar que o outro é diferente, a gente não é obrigado a concordar um com o outro. Então isso gera uma relação de atrito, só que de verdade. Então é isso que a gente busca na relação. Então hoje a gente é sócio, a gente é amigo, sim, porém a gente prioriza na nossa relação o sentimento do empreendedorismo. Isso é o que a gente mais busca dentro da nossa sociedade, é verdade. Bacana. E legal que há uma harmonia, mesmo eles tendo um número par de sócios. Sim. Antes do Guilherme entrar, eu e o Dudu, a gente mais concordava do que discordava. Mas eu confesso que eu tenho uma atração por número ímpar em sociedade. É a minha primeira sociedade, é a sua primeira sociedade, é a sua primeira sociedade, ou você empreendeu antes dessa? Não, é a primeira. Pois bem, eu gosto muito da ideia do número par. É porque você não tá acompanhando, mas eu sou um viciado em Tolkien, né? Do Senhor dos Anéis. A série acabou há pouquíssimo tempo. Vou acabar dando um spoiler aí, pessoal, desculpa. Mas eles tomam uma decisão no final de produzir 3 anéis, porque o 2, o 1 é autocrático, o 2 é divisivo e o 3 é uma forma de que sempre a maioria vai sempre ganhar, mas de uma forma absoluta. Então você tem mais pessoas pensando em prol de um poder tão forte. Então eu acho que 3 é um número quase cabalístico nesse sentido, mas é um número matemático. É o primeiro número que você consegue ter multifunções sem ficar uma coisa muito, muito grande. Porque também, quanto maior o número de pessoas pensando, as coisas ficam um pouco meio loucas, né? É exatamente isso, assim, como todo mundo tem o mesmo ideal e as opiniões dos 3 vão ser divergentes, com certeza. às vezes acaba dificultando ainda mais a relação. Na realidade, quando a gente acha que o 3 é o cabalístico, ele serve muito mais numa questão de desempate. É isso. Sim, voto de milhão. Só que quem disse que a gente só tem 2 opções? Às vezes ele vai ter 4 opções, 5 opções, então com certeza. isso às vezes pode dificultar. Sem sombra de dúvida, o que da questão é o ponto fim. É onde você quer chegar. A forma que você pode ceder um dia e outro dia não. Não, isso a gente conversa bastante aqui, inclusive no podcast e no escritório. Que essa relação humana é tão importante como a relação profissional. Você entender tudo ali que está acontecendo é vital para você conseguir ter um convívio, porque você usou o paralelo que eu acho perfeito, é um casamento, não tem jeito. Ou o casamento é uma empresa, ou o casamento é um contrato, a gente tem que pensar ali lá atrás o que gerou o quê, mas no fundo as duas coisas elas andam muito juntas. A questão do comprometimento, da cumplicidade, de estar sempre apoiando, isso eu acho que são coisas que são muito paralelas nesses dois institutos. Você estava falando a respeito de que a discordância é natural. O que vocês não podem perder é o gol de vocês. É onde vocês querem chegar, é a meta maior, é o propósito. E aí a gente estava falando na varanda mais cedo, que tem uma frase que eu gosto muito, eles já conhecem evidentemente, que eu repito mensalmente, ou talvez quinzenalmente, que é aquela que, um breve contexto, quando Hernán Cortés chegou na América Espanhola, ele virou para sua frota e disse o seguinte: eu acho que é verdade, eu gosto muito da fantasia dessa história. Queimem os navios. E o que significa isso? Não existe plano B. Ou vocês ficam aqui para catequizar, para fazer família, para ensinar, para trocar, ou você volta nadando para a Espanha. Você não vai conseguir. Não tem plano B. É um pouco isso mesmo? Literalmente isso. A vida do empreendedor, hoje no Brasil, é não ter plano B. Você só tem um plano A, mas você tem que entender primeiro as suas ferramentas. Quais ferramentas eu tenho para solucionar um problema? Então, assim, o grande empreendedor é aquele que consegue ver um problema de forma fria e estudar suas ferramentas, saber como ele vai fluir com aquilo ali. Pelo menos é o que eu acredito, assim. Quando a gente tem uma empresa que cresce praticamente 100% ao ano, de ano a ano. Então a gente vem num crescimento absurdo já. Parabéns. Muito legal. Graças a Deus a gente está... a gente está aqui para escutar histórias de sucesso, Pedro. Então, assim, não tenha nenhum melindre de falar como você é bem sucedido. Você merece onde você está. Valeu. A gente começou
na época com 4 máquinas, o Samir com 2, quando eu entrei, comprei mais 2, o Samir e o Bruno, né, na época. E a gente sempre olhando o infinito. O que é o infinito? O infinito é o que você não enxerga. Se você perguntar, Pedro, onde você quer chegar? Não sei. A gente vai perguntar. Eu quero ser o maior e o melhor. Essa é a verdade. Eu quero ser o maior e o melhor. E aí eu vou aproveitar, assim, você começou contando ali da empresa, etc. E eu queria perguntar uma coisa. Você falou que é aluguel de equipamentos e a gente entende da parte de geradores, é o que a gente tem mais contato e entende que a sua empresa faz. Tem algum outro que a gente desconhece? Fala aí quais são outras áreas além de geradores ou geradores, algumas formas de geradores, né? Na realidade, os geradores, eles têm potência, horas de uso e os acessórios. Você vai falar de quadro de transferência, você vai falar de cabos, você vai falar de barramentos, intermediárias, são... Equipamentos é tudo para englobar... Tudo que engloba a alocação do gerador. Entendi. Perfeito. Mas além disso, a gente ramificou para a parte de ar-condicionados. Interessante. E a gente hoje dispõe de uma frota bem grande, a gente hoje tem em torno de uns 30 caminhões, com toda a aparelhagem possível para fazer atendimento emergencial. Porque o que acontece com o gerador? Muita gente, as pessoas normalmente entendem que gerador ou está ligado a um evento, ou uma empresa específica, ou algum tipo de trabalho específico. Qualquer um pode ser meu cliente, essa é a grande verdade. Eu posso ter o Lapor, que vai casar, eu posso ter... O quê? Vai casar, né? 10 anos. Só pra saber, né? Bota 10 anos. Eu posso estar o escritório que está sem luz. Ok, mas Eu posso estar uma empresa que está rodando 24 horas e vai parar sua produção. Um bar que está deixando de vender porque acabou a luz. Então, o nosso mercado é gigantesco. Então, a gente foca muito em cima disso, que não tem fronteiras, não tem limite. E, fora isso, a gente trabalha com ar-condicionado, que agrega valor ao nosso serviço, que normalmente, em eventos, as pessoas contratam aquelas tendas e o que precisa para botar 1000 pessoas dentro de uma tenda? Um ar-condicionado para fazer o ar girar ali dentro. Então, a gente tem ar-condicionado também, industrial. Pedro, pegando um gancho no que você falou a respeito da clientela, muito interessante quando você afirma: todo mundo pode ser meu cliente. Porque, veja, quando a pessoa ela entra em contato com a SBLock pelo site da SBLock, você de fato imagina que essa empresa, na maneira como ela se apresenta, atende exclusivamente grandes eventos esportivos, corporativos, matrimoniais. E aí você quebra essa ideia no sentido de que eu posso vender para todo mundo. Isso é muito bacana. A gente pensa muito assim no escritório. A pergunta que eu te faço, e antes eu cito um livro que eu li ano passado chamado Never Eat Alone, do Kate Ferrazzi. Nunca almoce sozinho. É um livro que dá umas técnicas de networking e ele traz um dado muito interessante. Ele diz que a conversão da venda, da publicidade, tá? Lato sensu, a métrica dela é 1,25 avos, ou seja, 25 tentativas para converter uma venda. Enquanto a venda da referência, ou seja, eu contratei a SBLock para munir de energia o meu casamento. O meu sócio ouve, que legal, eu vou casar também, preciso de energia. A conversão vai em 2/3, ou seja, há muito mais eficiência pelo boca a boca, por você ser referenciado. Então, a pergunta que eu te faço, e a sua função comercial na empresa é muito importante, que você é muito bom de comunicação, o que o Pedro faz de diferente, ou quais são os hábitos comerciais que o Pedro tem para prospectar e manter quem já confia a energia SBLock? O que a gente mais faz, assim, na área comercial, que o Samir também é tão bom quanto, a gente procura fazer um atendimento personalizado. É o olho no olho. Eu quero ser a sua solução em energia. O que você entende de energia? Você é advogado, você não tem o know-how de energia. Eu vou chegar lá para resolver o seu problema de energia. Deixa isso comigo. Óbvio que você tem casos de pessoas que não são boas no mercado e que picham isso de uma forma má. Eu vou dar um exemplo aqui.
Um belo dia, um conhecido de uma padaria grande me ligou, estava desesperado que a padaria estava sem energia. E ele falou assim: Pedro, estou precisando de energia na minha padaria, eu não quero saber o quanto vai custar isso. Pessoa Eu quero maravilhosa. que você resolva o meu problema. Mas você preste bem atenção. Você pode me cobrar 20 vezes o valor, eu vou te pagar. Mas você pode me cobrar uma vez e eu vou te chamar sempre. Esse é o boca a boca que ele me colocou na questão. E Ele não que quis você saber, explicou? ele só queria o atendimento. Então isso é um aprendizado. Interessantíssimo. Naquele momento eu poderia ter teria como monetizar ao máximo o meu produto. Ele tava desesperado, né? Ele estava desesperado. Ele precisava do meu gerador. Então eu mostrei para ele que eu sou a eficiência energética dele e ao mesmo tempo eu sou o parceiro dele comercial para o negócio dele rodar. Acabou. Ali eu ganhei ele pro resto da minha vida, ele vai ser eternamente. Aí uma curiosidade também, vou aproveitar para já puxar, já que essa ideia me veio agora na cabeça. A empresa de vocês, ela trabalha mais no preventivo ou assim, eu vou fazer um evento, vou fazer um mega evento, precisa de um gerador. Mas, por exemplo, eu tenho uma atividade que precisa de uma contingência de um gerador constante. Eu pensei aqui imediatamente em hospital, mas pode ser outras atividades que não podem parar a luz de forma nenhuma. Metalúrgica, por exemplo. Também, vocês também oferecem serviço de deixar um gerador com o cliente e só vai lá fazer a manutenção. Também existe esse serviço. Existe. Esse é o contrato que a gente chama de stand-by, que é aquele cliente que paga como um seguro. Paga para não usar. Tá, ele vai ter uma franquia hora, mês baixa, que ele não pretende usar, ele pretende usar a concessionária. Tendo em vista que o custo do gerador, hora por diesel, é muito alto. A não ser no horário de ponta, o horário de pico. Ainda mais agora, né, nesse momento que o combustível tá altíssimo, né? Bem alto. E assim, no horário de ponta faz jus você usar um gerador, né, tem um cálculo específico que a gente faz. Mas no processo stand-by de uma indústria, essa que ela não pode parar. A gente tem em função prime, que é esse que é onde a gente só fornece energia, é só gerador, que é o caso de um evento, o caso de um lugar ermo que não tenha energia naquele local, ou até mesmo um cliente que não tenha demanda necessária de energia da concessionária, no caso a Light ou a Enel, e ele precisa de um a mais, que é o gerador. Então aí eu uso o Prime, pode ser um horário comercial ou 24 horas. Então, como eu falei, todo mundo pode ser o nosso cliente. Bacana. Ainda nesse tema dos clientes, você tem algum cliente peculiar, algum cliente que trouxe alguma história a respeito? Eu acredito que, me corrija se eu estiver errado, mas esse cliente que utiliza o seu serviço como seguro deva ser o melhor tipo de cliente, porque tem a recorrência, eles pagam mensalmente e você está ali, né, para lhe ter disponível. Mas se não acontece nada de extraordinário, você não precisa mover a sua equipe. E, de fato, é o melhor tipo de cliente? Tem alguma história a respeito da clientela que você acha bacana ou que acha paradigmática? Pô, esse tipo de segmento eu atendi, foi muito bacana, eu me encantei. Talvez um show, você já compartilhou comigo que teve uma série de shows que a SBLOC forneceu energia. O melhor cliente é aquele que te ensina alguma coisa, que ele te desafia. O cliente stand-by é bom por monetário, mas eu previsibilidade, sou... Previsibilidade, essa é a palavra certa. Então, tem o cliente que te ensina, que você vai pegar um desafio enorme com ele. E aquilo ali vai ser melhor do que qualquer ganho monetário. Então, assim, eu já tive... A Globo é um dos nossos clientes que me ensinaram muito em questões de você ser preciso no seu atendimento. Você não pode ter falhas. São programas ao vivo que cada propaganda ali vai custar milhões e milhões. Então você precisa ser preciso, você não pode ter falhas. Isso te ensina a você pensar no plano A, B, C e D. Bacana. Isso é contingência para eles. Mas fazendo uma analogia no que você falou do seu plano B lá de trás, Pedro, como é que você tem que ter um plano num cliente desse? Simples, dedicação para ele.
você vai atendê-lo. Então, assim, ele vai te trazer novos clientes automaticamente por causa da responsabilidade que ele te dá. Então, assim, dentre esses, a gente já teve clientes multinacionais, área de petróleo, siderúrgicas, hospitais. Há pouco tempo, teve um hospital até que estava com um problema em Botafogo, que as emergências, ele pegou fogo e precisou de um gerador emergencial, senão podia morrer gente. Imagina a responsabilidade que a gente tinha para com aquele cliente e para com as famílias dos hospitais. Da vida das pessoas. E o tempo que a gente tem. Então, um trabalho de forma estressante, sim, porque você tem um problema grande, mas você tem a solução. Então, você entender que aquilo ali vai ter que fluir da melhor forma possível com tudo que você ganhou de bagagem. Então, assim, um cliente específico que eu tenha um carinho são aqueles que eu aprendi o que eu fiz, porque eu não vim da área de gerador, não sou engenheiro, que eu aprendi com eles. Bacana. Quando você se refere a aprendizado, eu automaticamente penso em compartilhar conhecimento, compartilhar informação para que haja, repito, um ganha-ganha. E aí a gente entra em outro assunto que eu gostaria muito de te ouvir falar a respeito, que é a questão da liderança. Tá? Quais características mais positivas que você vê o Pedro no âmbito da SBLOC, suas características positivas de liderança, e quais características que você ainda precisa se aperfeiçoar? Você sabe que aquilo ali não é o seu forte, mas você precisa ter o mínimo ali na qualidade que você tem hoje de ser um dos sócios da empresa, um dos diretores, a cara da empresa. Uma boa pergunta, assim, é uma autoanálise, né? Então, é sempre mais difícil do que quando você recebe a de alguém. Sem sombra de dúvida. Aqui a sua pergunta é difícil. Mas faz parte. Então, assim, eu acho que o Pedro, líder, ele é muito bom quando ele é carismático, quando ele tem afinidade com a sua equipe, ele está junto e ele nunca desiste. Eu tenho que mostrar para a minha equipe, na hora que eles estão cansados, que eu não estou cansado. Eu tenho que ser o cara mais forte da equipe. Então, eu acho que isso é uma qualidade minha que... Você lidera pelo exemplo, né? Pelo exemplo, agregando, ajudando, fazendo com que eu esteja junto naquele problema e todo mundo esteja junto para resolver. Pensando num contra, que não é tão a favor, eu tenho uma característica que é achar que você tem que entender o problema da mesma forma que eu. E que você tem que saber as mesmas soluções que eu. Isso é uma dificuldade, porque, ainda mais quando você não sabe se expressar muito bem, no caso, às vezes eu tenho essa dificuldade, eles não entendem o tamanho da ferramenta que eles têm. Pode ser o telefone, pode ser qualquer coisa, ligar para alguém e falar assim, resolve. E olhar de fora. Então isso, muitas vezes eu posso ser um líder que cobro uma solução que na cabeça das pessoas não existe, só na minha. Então isso não é bom. Eu não consigo transparecer isso para eles muito bem. Você, nesse sentido, você se considera muito exigente? É uma característica de exigência. Porque se você acha estranho o cara não exercer a criatividade, o pragmatismo dele para subsidiar o teu time, né? Você, pelo que eu tô entendendo, você espera que ele tenha vestir a mesma camisa que você, ter as mesmas ideias novas que você. É isso. Então é uma exigência. É uma exigência muito, acredito eu, que também muito pelo lado profissional. Assim, eu quero que ele seja o melhor. Perfeito. Eu quero que ele seja melhor ou melhor a mim. Porque eu não sou técnico. Então, eu conto com ele para fazer aquilo. Ele é especialista naquele setor. Então, ele tem que ser melhor que eu. Perfeito. Não pode ser eu quem vou dar a solução a ele. Entendeu? Só que, muitas das vezes, as pessoas estão muito preocupadas com o problema em si. E não com a solução que você tem para dar, que é o plano B.
as pessoas não enxergam um plano B. Então, isso muitas vezes me faz ter uma cobrança um pouco maior com os colaboradores. A equipe de vocês, em geral, são pessoas vamos dizer assim, de ensino superior, com engenheiros, ou tem também a equipe de apoio que suporta, vamos dizer, é mais engenheiro ou mais apoio? Então, a nossa equipe... Cursos técnicos, digamos assim, Não, apoio que eu digo é a pessoa, o Operacional. carregador, operacional, a nossa equipe hoje ela é formada, a gente tem 96 funcionários, colaboradores CLT. Incrível. Todo mundo CLT, esse diretamente, tem alguns indiretos, mas eu diria que 60% dos nossos colaboradores eles são partes técnicas, né? Cursos técnicos, e os outros, que é o administrativo, são ensino superior, são pessoas com outra qualificação, que vem financeiro, DP, RH e comercial, a área de administração e a parte de engenharia. E aí tem que fazer uma pergunta que eu até prometi pra esse cara que vai fazer, então eu vou fazer. Porque assim, a ideia não era eu estar aqui te entrevistando também, era o Guilherme. Mas como eu descobri que você era uma pessoa que eu conheci na adolescência, aí eu falei, poxa, não, tem que estar participando da entrevista do Pedro. Então a pergunta pô, você tá contando aqui uma história de um empresário muito bem sucedido e a gente reconhece e sabe que você é. Como você fez essa transição de ser um adolescente merdeiro, de ser o cara que tá fazendo besteira na rua, e isso, gente, nós também éramos, tá? A gente também tava aqui Nada muito diferente, perto de onde a gente trabalha hoje, a gente estava aqui fazendo merda, mas aí estamos aqui. Mas a gente teve o nosso processo, cada um o seu. Queria entender como é que foi esse amadurecimento para agora eu sou um CEO de empresa, agora eu tenho que ser uma pessoa mais séria. Conta isso pra gente um pouquinho. Então, isso você não sabe quando foi nem como foi. Só sabe o que aconteceu. Às vezes tem um momento, por exemplo, alguém tem um filho, uma filha... às vezes tinha uma catarse, mas não. Muito. Com 17 anos ele foi pai. O amadurecimento dele foi obrigatório, entendeu? Às vezes tem um marco. Eu acho que Teve um marco? Assim, quando eu comecei lá na empresa, lá em 2011, eu comecei meu relacionamento com a namorada. Um ano depois eu estava sendo pai. Então, isso é um marco. Sem sombra de dúvidas, casei, tive filhos. E tem dois tipos de marco. Quando você casa e, obviamente, você vai procurar uma linha de amadurecimento por um fim, que é seu filho, que você vai servir como exemplo. E o outro, que você tem que ser o exemplo dentro da sua empresa, que você acredita que aquela empresa vai dar um boom. Então, você naquele ambiente, você tem que ser uma pessoa altamente profissional, responsável. Então, ali você tem uma grande responsabilidade. Isso faz com que você cresça, amadureça. Na pancada, então, né? É na pancada, é na vida, é emocionante, assim, eu olho o Pedro lá de trás, o cara merdeiro, o cara louco da vida, e eu vejo esse mesmo Pedro a partir do momento que eu fechei a porta da empresa, estou indo para casa, conversando com a minha esposa e com as minhas filhas, o mesmo Pedro de antigamente. Legal. Porém, eu tenho que ser uma referência de alguma forma. Então, isso vale a pena para mim, entendeu? Acho que o clique é muito mais do dia a dia. Pedro, você, antes da gente adentrar no assunto de família, que eu acho que tem muita coisa pra gente falar, você veio de uma família de educadores, isso tem um reflexo gigantesco na sua personalidade, na sua empresa, na sua família. A gente estava falando a respeito de 40% em média do seu pessoal tem ensino superior. Você nunca foi um cara estudioso. Nunca. E, além disso, você fez um curso que, por favor, você me equilibra se eu estiver muito equivocado. Porque, veja, o curso de Direito, o curso de Medicina, o curso de Engenharia, é muito difícil você identificar a atuação profissional sem eles.
No entanto, a gente sabe que a realidade brasileira, ela tem grandiosíssimos empresários e empresárias que sequer cursaram administração na PUC, que a gente estudou. A gente sabe que é um tremendo no curso. No entanto, será que foi essencial para você empreender? E a pergunta que eu te faço é o seguinte: eu acho que cursos como administração, eu tenho profunda admiração para quem se forma em administração e consegue empreender. Mas eu também acho que, por essa geração que está vindo, por ser tão autodidata, por ganhar dinheiro mais cedo do que a nossa geração, talvez esse movimento de ir prestar um vestibular, ir para uma faculdade de administração, que é um tremendo coringa para o bom e para o mal, possa se perder cada vez mais. E as pessoas serem mais operacionais, fazendo um curso na internet, tendo uma ideia e, pum, aplicar. Como é que você vê esse movimento? Você acha que a titulação ainda é importante? Não é onde a pessoa se forma, o curso que ela se forma? Ou será que a fome dela, o pragmatismo, tendo em vista que você nunca foi aquele cara de, ficar 4 horas na biblioteca lendo. Você é um cara pragmático. Pão, pão, queijo, queijo. Né? Uhum. Então, a administração caiu na minha vida como, acho que metade das pessoas que cursaram administração. Não sei o que fazer, o que eu vou fazer? Administração. Salvou a vida. Né? E deu certo. E é verdade, é a mais pura verdade. E eu, por incrível que pareça, eu acho essencial fazer o curso de administração. E melhor ainda, eu tenho vontade de fazer administração, a mesma faculdade que eu fiz há 12 anos atrás, eu tenho vontade de fazer ela hoje, com a cabeça que eu tenho hoje. Interessante. Porque eu era muito novo. Então não tinha a maturidade que eu tenho hoje para receber aquele tipo de informação. De repente as pessoas mais jovens hoje, que elas já têm uma informação, um maior número de informação sobre a administração, Muito mais. elas vão captar muito mais mensagens do que eu captei. Porque eu queria chopada, queria cerveja, eu queria me formar, eu queria um diploma. Sim. É isso. Então, eu acho que eu tinha tanto para aprender ali e eu não usufruí tudo da faculdade em si. Foi maravilhoso, foi um tempo especial da minha vida. Mas a gente não tem como ser anacrônico, sabe? De pensar fora do nosso tempo. A gente era aquela pessoa na faculdade e a gente viveu aquilo que a gente podia viver naquele momento. Assim como a gente está vivendo o que a gente está vivendo agora, porque a gente está vivendo esse momento. Não dá pra gente pensar como a gente... poxa, se eu tivesse 2 pais, sabe? Aquela coisa assim, sabe? Então, é isso. Não dá pra gente pensar que a nossa cabeça... sabe? É isso. A vida é a vida que tá acontecendo naquele momento. Não, e o mais legal é o seguinte, a gente conversando até alguma das nossas conversas aí, eu sou uma pessoa que eu não... Se você me perguntar até onde vai o seu olho, não sei. Por que você trabalha, Pedro? Não sei. Porque eu tenho tesão. Trabalhar é bom demais. Porque eu amo o que eu faço. Eu amo poder ajudar as pessoas que estão ao meu redor, seja amigo, seja profissional. Eu amo estar naquele ambiente. Adoro mais ainda ter prosperado como empreendedor, mas eu trabalho com tesão, com amor, com qualquer coisa do tipo, que é aquilo ali. Eu posso dar 2 passos para trás? Posso. Posso dar 3 para frente? Posso. A única certeza que eu tenho eu não vou perder minha ética e minha moral. E eu acho que tem uma confusão geral das pessoas que, quando escutam a gente falar isso, eu estou satisfeito com o meu trabalho. Isso não quer dizer que aquela atividade só tem coisa boa. Isso quer dizer que você passa por muitos problemas ao longo ali da sua atividade, do que você está produzindo ou vendendo. Desculpa. Mas isso não muda que, no geral, você gosta do que você está fazendo. E isso é o que importa, sabe? É o que move a gente. Não tem jeito. Perfeito. A gente tem que buscar cada vez mais ir longe. Ir longe é realizar seus sonhos. As nossas ambições são os nossos obstáculos. Quem cria obstáculos somos nós mesmos. Então, problemas todo mundo vai ter. O seu problema pode ser grande, pequeno. O meu problema pode ser grande e para você o meu problema é pequeno. A gente estava falando até mais cedo do Fernando Fernandes, né? Que é um atleta que perdeu o movimento das pernas. O cara tá super bem, ele se dá super bem com aquele problema que pra gente parece enorme.
Só que para ele aquilo deixou de ser um problema, aquilo é uma solução, virou uma oportunidade para ele se dedicar ao esporte. Ele conseguiu empreender com isso, né? É. Hoje em dia, ele é um Não, paradigma para as isso, pessoas. e só para puxar aqui, assim, na palavra, mas é que problema é um termo ruim de usar, mas assim, eles têm uma vida diferente da nossa. É. Mas quem dirá melhor que a nossa? Pode na ser, cabeça deles. sem dúvida, sem O dúvida. problema, quem vai dizer, é quem está vivendo. Uhum. Não adianta eu querer me colocar no problema Claro, do outro, entendeu? claro, Então, claro. eu acho que o empreendedorismo está muito ligado a isso. Às vezes, como você vai tornar um problema em uma oportunidade. Uhum. Aquilo ali é uma oportunidade. A gente vive no Brasil. O Brasil é um lugar de altos e selva. baixos, Selva, um tributário difícil, política complicada, mas nós somos um país novo, cheio de oportunidades. Como é que você torna essa fraqueza do país uma oportunidade? É, Não existe problema que não tenha solução. exatamente. Então, busca isso. É. Seja feliz. E é aquele velho ditado, né? O que não tem remédio, remediado está. Ele falou isso na varanda mais cedo, exatamente. Não, e Bacana. foi original, né? Que eu não tava participando. Por falar em frase, eu vou testar o seu conhecimento histórico-cultural. Quem proferiu essa frase é um cara de um país que tem uma relação com a sua vida importante. Então já estou dando uma baita de uma dica. Contexto de Segunda Guerra, e um discurso que ele proferiu foi sangue, suor e lágrimas. Sangue, suor e lágrimas? Tá, não sabe, né? Óbvio que não. Ok. Winston Churchill. Ah. E eu acrescento... Então foi em inglês. Foi em inglês. Você Perfeito. me falou em português. Se você falasse inglês, eu ia saber, cara. Fica A tranquilo. gente vai fazer um podcast em inglês também, vai ser divertido. E ele preferiu essa frase num contexto de Segunda Guerra Mundial, no momento em que o país que ele guiava precisava de uma resiliência. E você mencionou paixão, eu tenho tesão. Vamos dissecar. Paixão, tesão, prazer, hedonismo, diversão, e a gente chega numa palavra que eu gosto muito, que dentro dessa pergunta ela se encaixa muito bem. A pergunta que eu te faço é o seguinte: qual é a coisa? Você tem diversas atividades. Você tem atividades de liderança, você tem atividades com o seu cliente, você tem atividades com o seu sócio, você tem atividade de tutor, atividades burocráticas. Dentro das suas atividades, qual é a atividade mais legal que você tem no seu dia a dia? Atividade mais legal que eu tenho. Legal, dia a dia. legal. Da essência da palavra legal, o que você interpretar. Eu acho que hoje a atividade mais legal que eu tenho no dia a dia é conhecimento. O que quer dizer conhecimento, Pedro? No meu ramo, eu sei para onde eu vou no meu primeiro horário, que é na minha empresa. Lá é um ambiente onde me sinto completamente à vontade, muito legal. E de lá eu vou, com certeza, para alguma outra empresa. Vou ganhar conhecimento. Os empreendedores, em geral, eles têm muita satisfação em apresentar o seu negócio para quem vai visitá-los. Então, quando eu vou visitar uma empresa, pode ser siderúrgica, uma empresa de turbina, empresas, aeroportos, uma plataforma de petróleo. Sim. Eles têm prazer em te mostrar como aquilo funciona. Eu acho que isso é o mais legal, que eu vou conhecer tudo no mínimo detalhe, como é que funciona uma operação de cada empresa. Esse é o conhecimento, é o que eu mais ganho ali. Bacana, e o que é muito bacana é você ter colocado a questão da liturgia de você primeiro ir para a empresa e depois ir para um cliente. Bacana, como se fosse você sai de um seio familiar, vai para outro seio familiar, depois que você é munido com o beijo da sua esposa, o beijo das suas filhas, o café da manhã em família, você tem o seu contato com as pessoas da sua empresa, e aí depois, quando você está energizado, sublime, pleno, você está disposto a vender, a trocar. Exatamente isso. Exatamente isso. Não, e pode ser que antes de você vender adequadamente para aquele cliente específico, seja interessante você estar na empresa para que, dê um estalo, como é que eu vou vender bem para esse cliente, como é que eu vou vender tecnicamente, atendimento. Então, aquela troca anterior, sabe, a gente está gravando aqui podcast, mas a gente está falando disso aqui desde que a gente acordou praticamente. Sim. E isso é porque a gente
Você entendeu qual foi o seu problema de ontem, Uhum. no momento que eu não estava na empresa, para você não cometer ele hoje. Aprendizado Você constante. ganhar aquela armadura de ontem para hoje. Eu ser melhor do que eu fui ontem, porém pior do que eu vou ser amanhã. Isso aí. Essa é a cabeça. Filosofia Tem, maravilhosa. tem um quê de estoicismo, tem um quê de resiliência, tem um quê de antifragilidade. E talvez um elemento que dialogue muito com isso seja o fato da criatividade. Você, desde o colégio, sempre foi um cara muito criativo. Eu vou dar um exemplo. A gente estava ali comendo um salgado na cantina, e aí viu um peixe. Aí ele, de uma forma muito irreverente, vinha e o que ele fazia? Patada do tigre, pau, chumbava nas tuas costas. Ninguém entendia nada. Você tava ali conversando, vinha ele. Aí no outro dia, picada do escorpião, plau, ia na tua jugular aqui. Todo mundo se sentia meio danificado. Ninguém tem um prazer meio cushion grade. Porra, vou receber porrada. Anastácia, estilo que é a crush do Christian Ney. Ninguém tinha muito isso. E aí, o que você fazia? Linkando com o empreendedorismo. Você estava criando um problema ali. Por mais bem intencionado, você queria se divertir, você queria trazer alegria. Só que às vezes a alegria vinha acompanhada de uma dor na coluna. Roxo. Ele já quebrou meu dedo já uma vez. Ele deu um chute uma vez, eu bloqueei, ele quebrou meu dedo. Não, Uma vez eu quebrei aquele meu dedo, tostão, foi né, ele. que dá com o joelho Tostão aqui do lado. O Tostão é a cara do Pedro no colégio. Só que ele dava nomes criativos pra porrada que ele dava. E aí o que você faz? Você tá gerando um problema, uma animosidade ali. E geralmente, como é que era a reação dele? Ele ria. Ele ria de uma forma leve. E aí, trazendo isso hoje, né? Você criava um problema e você tinha a criatividade, a irreverência, a leveza para solucionar esse problema. É uma coisa que você ainda traz para o empreendedorismo. Pelas suas falas, você tem um quê de estoicismo, de que, peraí, não tem concorrência, não tem problema. Vamos ter uma outra percepção das coisas. Fala um pouquinho a respeito. Assim, as brincadeiras amorosas era o meu jeito de dizer que gosto de vocês. Ah, legal. Mas brincadeira. Brincadeiras à parte. Hoje, analisando as brincadeiras, né? Na época a gente só faz e não entende o porquê que a gente fazia. Eu tinha do lado o cara boa pinta, o cara, intelectual, fala de história, e lindão, que, as meninas admiravam. Eu tinha que fazer alguma coisa que fizesse ele me reparar também, numa forma de ganhar meu espaço, entendeu? Tá nessa briga, Eu tinha né? que ganhar meu espaço Deixa de ali. ser uma venda. Então era uma venda. Total Era uma venda. Uma venda. Então, assim, isso eu trago para o ambiente que eu vivo, para o empreendedorismo. Onde eu chegar, independente do lugar da pessoa que eu vou falar, que eu vou tratar todo mundo igual, qualquer pessoa em qualquer empresa, não diferencia o presidente da empresa como o chão de fábrica de forma nenhuma. Eu tenho que chegar lá e eu tenho que agregar naquele ambiente. Nem que seja com uma graça, nem que seja com um tapa, nem que seja com nada. Ou pode ser simplesmente com a minha felicidade, com a minha risada do final do problema. Eu tenho que, como eu trabalho com emergência, trabalho com o desespero dos outros, eu tenho que tentar o máximo possível ser leve, porque o problema a pessoa já tem. Quem vai conduzir aquele problema sou eu. Bacana. Então eu tenho que escutar, analisar e exercer a minha função, porque você está desesperado. Então isso, com certeza, eu trago para o meu empreendedorismo, eu trago para a minha vida isso, tanto familiar como tudo, que eu preciso mostrar que eu tenho uma capacitação para alguma coisa ou para aquilo ali e vou te mostrar o caminho certo. Palavra-chave que eu gosto muito e que umbilicalmente está relacionado à sua trajetória e à trajetória da sua família. Familiar, o seio familiar. Você vem de pais, de avós que têm a educação no DNA. A família Veiga de Almeida foi o colégio que eu estudei até a primeira série, o colégio que me deu grandes amigos. Meu melhor amigo, o Tom, inclusive, vai ser pai nas próximas semanas. Ele veio do Veiga de Almeida, você e tantos outros, sou muito grato. Tá, e aí vocês têm essa questão familiar. Como é que a família, e você tem quantos irmãos? Nós somos 6 filhos.
6 filhos. E você me confessou ali mais cedo. A amizade entre todos é um elo bonito de se vangloriar. E você disse, a gente não fala de trabalho. E é legal, porque aí a gente fala, por quê? Porque é muito assunto, né? É, muita coisa e tal. E às vezes é legal deixar o trabalho ali, numa casinha, e você falar de outras coisas, porque na qualidade de dono, a gente trabalha muito, a gente entrega muito, a gente tem que pensar muito, a gente tem que se doar muito. E aí quando chega na família, fala de uma viagem, fala de um caso, fala de alguma coisa leve, né? Como é que a educação, ela repercute na tua vida profissional? Bom, a minha situação familiar é a coisa mais importante que eu tenho na minha vida. Nós somos uma família de 6 filhos, mesmo pai, mesma mãe, super tradicional, uma televisão na casa, brigas eternas, eu sou o caçula dos 6. E, de uma forma geral, a gente não dá para falar de negócios com pessoas que não estão dentro do seu negócio. Elas não vão entender o que está acontecendo. Então, se você falar muito, se você é besta. Você se vangloriar do seu trabalho, você é besta. Se você falar que é muito ruim, você é vítima. Então, não é um assunto para tratar entre família. Nem com mulher, nem com esposa, nem com ninguém. Eu acho que é um assunto para você tratar dentro da sua empresa. Assim como todo mundo faz muito a metáfora, você só pode discutir com a sua mulher entre 4 paredes, a briga não pode sair fora de casa, essas coisas. Isso tem que ficar dentro da sua empresa. A partir do momento que eu passei daquele portão na empresa, eu sou um outro Pedro. Eu tenho uma vida diferente daquela ali, completamente. Se eu estiver na minha casa, eu sou um pai, eu sou um marido, sou um amigo, um leal, um esposo, tudo. Se eu estiver com meus irmãos, eu sou um irmão. Se eu estiver com meus pais, eu sou um filho. Então, cada lugar tem seu lugar. Foco naquele momento. Naquele momento, exatamente. Naquele momento eu sou pai e o que mais importa é eu dar banho na minha filha. Naquele momento eu estou jantando com a minha esposa e... Samir, eu estou jantando com a minha esposa. É isso. Naquele momento eu estou fazendo uma reunião de trabalho e falo, Eu Ju, não sua perguntei esposa. a idade das suas filhas. Eu tenho uma de 9 e uma de 5. Uhum. E uma situação curiosa sobre isso, eu não tenho computador em casa. Eu não entendo... Você não trabalha em casa, legal. Não trabalho em casa. Pô, Legal. bacanérrimo, Incrível, cara. incrível. E não consigo entender o que é home office. Na minha vida, pessoal. Eu não consigo. Eu te entendo também. Aqui a gente também gosta de estar aqui, mas o home office é uma coisa que a gente está entendendo que para os colaboradores é uma qualidade de vida que, perto da produtividade que a gente perde, eu acho que tem uma perda real, ainda acho que tem. Independente tem o trajeto do ônibus ou do transporte público, independente disso. Eu acho que perde um pouquinho de produtividade. Mas eu acho que o ganho de conforto para o colaborador que vai gerar mais produtividade é benéfico. Então, por mais que eu ainda não esteja 100% adaptado a essa realidade de home office, eu ainda acho que é uma coisa que veio para ficar e a gente não pode evitar. Mas fala a sua perspectiva. Mas assim, eu acho que depende muito do seu setor. No meu caso, a gente precisa de pessoas. Diretamente. Que estejam trabalhando. Evento, né? Vão estar trabalhando, vão estar instalando um gerador, vão estar na empresa à disposição. Nós somos uma empresa, a gente não fecha nem 1 hora por dia. Nós somos uma empresa 100% 24 horas. Então eu não fecho Réveillon, não fecho Carnaval, não fecho... Nós somos 24 horas. Porque a gente tem alguns contratos que eles são de emergência, que a gente tem uma SLA. SLA é o tempo que a gente tem de saída do galpão com o gerador, de 15 minutos. Se o meu cliente me ligar, eu tenho 15 minutos para sair com com um específico material, com tudo certinho. Então nós somos 24 horas, 2 horas da manhã, a hora que você ligar vai ter gente lá. Então a logística operacional tem que ser redonda. Redonda. E assim, como é que eu vou estar perto dos meus colaboradores que estão na rua, normalmente, se não for na empresa? Na empresa. Tá. Na empresa. Então, para o meu ambiente de trabalho,
eu tenho que estar lá fisicamente. Para eu ver onde estão as minhas falhas, eu tenho que estar lá fisicamente. Então, assim, eu acho que depende do seu setor. Mas também, eu não jamais conseguiria na minha casa abrir um computador e minha filha me chamar para fazer alguma coisa. Isso não existe. Eu preciso sair daquele ambiente e mudar meu ambiente, mudar a roupa, mudar tudo. Imagina eu sentado na televisão fazendo um projeto. São quase dois Pedros, né? Completamente diferente, que precisa estar no local. Entendi, legal. Isso é uma coisa que eu achei muito bacana dessa entrevista. Todas as suas respostas tinham algum elemento que encadeava a próxima. E não foi diferente nessa última vez. Aqui eu tenho incrível. Parece que tu decorou nosso roteiro. Nada. Incrível. Nem foi. Não, zero cola. Foi tudo orgânico, gente. A última pergunta aqui. Hã? Quê? Com 10 minutos. Tá, já tá encaminhado. E justamente por esse encadeamento de ideias que uma resposta linkou a uma pergunta e a gente foi fluindo naturalmente aqui. E mais uma vez eu me aproveito de uma fala sua para refletir e te perguntar. Você é um cara que, diferentemente dos amigos que a gente tem em comum, a maioria está casada, e você é um cara que se destaca por sempre ter sido um entusiasta da instituição casamento, um fã da sua esposa. Toda vez que eu pergunto, Pedro, como é que tá o casamento? Tá maravilhoso. Ele fala com uma alegria, com uma energia legal. Que seria equivalente à vida do solteiro, como se eu estivesse na iminência de embarcar para a Indonésia. Voltei da Indonésia mês passado. Ou Ibiza, né? Ou Ibiza também. Pô, muito bem lembrado. Então, o bacana é essa emoção que você transmite, esse magnetismo que está relacionado ao carisma, que é uma característica que você tem. Então, porque a gente não nasce preparado para casar. Eu acho que o Pedro se identificou no casamento, sabe? A Ju, conheço a Ju, ela te faz bem e você faz bem a ela. E a família é uma família de margarina ali, todo mundo lourinho, claro, todo mundo bonito, todo mundo no shape. É muito legal, cara. Como é que você identifica esse pote de ouro para o seu trabalho? De fato, a sorte de um amor tranquilo, que o Cazuza falava, ele te deixa mais tranquilo, mais estoico, mais leve para produzir e entregar o melhor para os seus colaboradores, para o seu sócio, para o seu cliente? Claro, isso sem sombra de dúvidas. Você usou Cazuza, eu vou usar um pouco de Cássia Eller. Oba! Quer cantar? A gente canta também. O que acontece no matrimônio que é interessante? Eu costumo falar o seguinte: você quer que a vida ande, case. Por quê? Você consegue continuar a conversa que você não terminou ontem, ficou para hoje. Você dá uma continuidade na vida. E você quer que ela voe e tenha filhos. Você, quando pisca o olho, no começo, quando você acaba de ser pai, você vai ter sua filha lá com 1 ano, que depende muito da mãe, daqui a pouco ela chama papai, daqui a pouco ela vira sua parceira, e a vida vai se transformando. E você vê que você está criando uma criança, que virou menina, que virou mulher. Então, no empreendedorismo não deixa disso de ser diferente. Uma criação, uma relação familiar. E você vê um crescimento, você... Era um protótipo, era uma ideia... Começou um sonho, começou um trabalho, você começa a tomar risco, você começa a pensar, você contrata uma pessoa, você começa a interferir na vida das pessoas, porque quando você contrata, você tem uma questão social muito grande, e assim é em casa. Hoje, na minha empresa, eu sou um pilar dos meus funcionários, porque cada tomada de decisão, eu sou um tomador de decisão, e muitas delas podem não ser as mais corretas do mundo, mas na minha convicção são. Eu posso interferir na vida das pessoas. E é igual em casa.
eu tenho que ser a referência delas. Eu não posso, eu costumo falar que eu tenho 3 pilares na minha vida. O meu irmão, minha mãe e minha esposa. São as pessoas onde eu consigo me apoiar para continuar meu crescimento. E na empresa, eu sou o pilar dos meus colaboradores, onde eles se apoiam para eles poderem crescer. Eu sou só o cara que vou dando a rota para eles. Então isso é inteiramente Cássia Heller. A minha vida, ela voa hoje com as minhas filhas. Ela anda porque eu tenho vontade de terminar a conversa com a minha esposa, continuar uma história sem fim, todo dia, por anos e anos, por ser feliz assim. Salvo engano, o Lao Tzu, ele tem uma frase que diz: case-se com quem você gosta de conversar. Porque no final do dia, a beleza, ela tem data para acabar, a beleza é efêmera. Você pode estar bonito hoje, mas amanhã pode acontecer alguma fatalidade. Você sabe o filme do... também. Qual é o filme do Tom Cruise que ele tem um acidente? Vanilla Sky. Vanilla Sky. Pô, o cara era maravilhoso, aí acontece um acidente com ele e ele deixa de ser aquilo ali que ele tanto era, né? Shape é uma coisa que muda o tempo todo e no final tem essa pureza da conversa, de repetir. É bonito o que você falou, viu? Não, é bonito mesmo. Eu quero repetir a conversa que eu tive no dia seguinte. É bem legal, eu não vou esquecer dessa frase. Vou puxar Obrigado. um gancho. Graças. Puxou o Cazuza, eu puxo a Cássia, a gente segue fluxo. Vou puxar um gancho, mas aí fugindo um pouco dessa coisa lúdica que vocês estão trazendo sim. aqui do casamento, essa coisa linda, voltar aqui para nossa realidade do empreendedorismo. Você falou que você é um tomador de decisão. Nessa perspectiva, você tem uma análise de como você toma seu risco? Você pensa, você quantifica isso em termos de matriz? Olha, se eu tomar essa decisão, se eu tomar essa decisão, vou chegar aqui. Se eu tomar essa decisão, vou chegar aqui. Se eu tomar essa decisão, vou chegar aqui. Isso é uma coisa que você o que está na tua cabeça, bota isso como se fosse uma política empresarial? Isso é uma coisa muito implícita, tá? Uhum. Eu vou falar um pouco dos percalços que a gente teve nessa trajetória, assim, que eu acho que foram oportunidades. Eu não acho que foram problemas nem gargalos. A gente vem num crescimento de 100% ao ano, ano a ano, tudo lindo. E você tem 2 tipos de percalços que você pode ter. Um que você pode ter controle, que a gente falou mais cedo, e outro que você não pode ter controle. Qual que você pode ter controle? Financeiro, você tomar crédito. Isso foi uma decisão difícil na nossa vida. A gente era sempre tudo... entrou dinheiro, se tem dinheiro, compra, não compra, como é que faz? Tudo certinho. E aí, como é que você dá um passo maior que sua perna? Que tomar crédito, você dá um passo maior que sua perna. Você está pegando dinheiro emprestado. Sim. E aí você tem um compromisso que você tem que pagar e você sabe que você vai pagar. Faz parte do Repouco game. você tirou. Exatamente, vai pagar juros. Tudo faz parte do game, mas isso é uma decisão que não é fácil. Não. Então, essa foi uma decisão difícil na minha vida empreendedora. E a segunda é que você não tem controle. É uma pandemia. Que você vê 60%, 40% do seu faturamento cair da noite para o dia. E o que vai acontecer frente aqui? Só que nós somos seres humanos. Nós somos seres que a gente tem que se adaptar. Nós somos seres inteligentes, racionais. Então, não à toa a gente tem que saber como fazer para chegar no nosso objetivo. Partes que são um pouco mais estratégicas, que você vai ter que desligar alguém, vai ter que colocar alguém pelo governo. Acho que o governo foi muito bom nessa era da pandemia, pagando os funcionários, deixando eles em casa. E você começa a ver que... Eu, no caso, passei os 2, tá? Eu tive a maior compra via empréstimo em janeiro, onde a gente comprou o maior número de máquinas que a gente já comprou na história da empresa. E em março começa uma pandemia. Desesperador. Só que você, naquele momento,
você não pensa no problema, você pensa em solução. É uma coisa impressionante. Você não enxerga que você vai quebrar, você não pensa nem que vai quebrar, não vem na sua cabeça. A sua tomada de decisão tem que ser fria. Eu vou trabalhar no meu sonho. Então, assim, eu costumo até falar que... Queimem os navios, né? Queimem os navios. Eu costumo até falar que 90% das minhas decisões possivelmente pode ser erradas. Porém, elas podem ser consertadas. Perfeito. E os 10% de decisão que eu tomo certas tem que valer mais do que os 90% que eu tomei errada. Bacana. Então, essa é a filosofia que eu tento levar para minha empresa. A minha decisão, os 10% tem que ser aquele que não tem plano B, não tem nada. Tem que ser assertivo ao extremo, que é onde eu mexo com vida, mexo com gente, mexo com a estrutura da empresa, que eu tenho certeza. Essas são as que eu tenho controle. Os 90% são as que eu não tenho controle, mas eu vou acertar. Esse é o espírito. Ou vou corrigir. Exatamente. Isso no fundo, e aí eu vou puxar a sardinha um pouquinho, é compliance. Você não estruturou isso, mas você tem um compliance. Você é o compliance em pessoa. É um mix de compliance com estoicismo, né? Então, com essa conjunção de saberes, a gente, infelizmente, termina aqui agora com câmera. Mas vamos ali pra varanda continuar. Exatamente. Porque, Essa resenha é maravilhosa. pô, muito bacana, né? É muito legal. Pedro, vem cá. Eu sei que ao longo desse podcast você falou pra gente, eu não sei aonde eu quero chegar. Tá, mas a gente evidentemente não vai aceitar essa pergunta, a gente vai espremer aqui. A gente gosta de fazer um exercício de futurologia. No nosso caso, quando eu chamei o Dudu para ser meu sócio, eu fui muito claro com ele. Eu falei, olha, meu grande sonho, e não tinha nada, não tinha logomarca, não tinha espaço, tinha uma ideia. E a ideia vai criando os seus... E estamos aqui, né? E estamos aqui. E o ponto é, e a gente sempre teve a ideia de ser uma firma que atendesse diversos segmentos do direito. Por quê? Porque a gente gosta muito de pessoas. O Guilherme Queiroz, que se uniu a gente, também compartilha desse ideal com a gente. A gente quer ter mais segmentos, quer ter mais pessoas, quer liderar, quer mais visibilidade, quer tudo. A gente tem essa fome. Então, apesar de você ter essa humildade, né, de empresarial, ao mesmo tempo, o que será que vai acontecer com a SBLOC daqui a 10, 15 anos? Aí eu vou te dar algumas possibilidades. Será que ela vai ter uma sede, um baita de um galpão em outro estado, em outra região, em outro país? Você quer mais funcionários? Você quer criar um instituto? O Júnior Furlan, que foi o nosso primeiro convidado, ele tem uma ideia de desenvolver um instituto relacionado à educação. É um sonho dele, é um gol que ele tem. E aí eu te pergunto, daqui a 10 anos, velho, tem alguma coisa, algum gol assim que você queira alcançar em relação a legado, em relação à dimensão da empresa? Uma boa pergunta. Assim, A resposta pode ser, pô, eu quero explodir essa empresa e vender ela e ficar muito rico. Pode ser essa a resposta. que não, É um caminho. que não é fora você de não exclui, cogitação, não exclui. não, de forma alguma. Eu acho que, sinceramente, lá é onde eu dedico todas as minhas forças de todos os dias. Quando eu falo que eu não enxergo o fim, porque eu não sei até onde ela pode ir. Eu enxergo ela tão grande que eu não imaginava estar onde eu estou hoje. Pô, que bacana. Então, assim, eu quero crescer. Nós tivemos uma grande filial no Salvador, a gente cresceu bastante em Salvador. Na pandemia, a gente resolveu fechá-la, a gente ainda manteve por um ano, só que o Rio de Janeiro estava consumindo tanto a nossa energia, por que não voltar ao Rio? E aqui a gente tem uma administração melhor. Mas a gente já tem alguns planos de franquias pelo Brasil afora. Já pensamos em Miami, já fomos com a cabeça até em Miami. O seu irmão vive hoje. Meu irmão mora lá, Antônio? em Sede Antônio. Não sabia, não. E já fomos
sem limites. Assim como a gente já saiu da figura de gerador, que é um poluidor de monóxido de carbono. Hoje a gente fala em energia verde, vamos trabalhar com energia limpa. Incrível. Então, isso você vai Poxa, maturando. Dá até na uma sua dorzinha cabeça. no coração que a gente não puxou esse assunto mais cedo, né? De É falar verdade, como de é a renovável. transição do Mas ele gerador para apresentou energia muito bem, ele limpa. falou Mas de falou solução energética. muito- Isso, O falou gerador bem. é o carro-chefe, É isso. Hoje, mas ele vem de solução energética. Hoje, é muito mais daqui a grandioso. pouco não é mais. Uhum. Então, isso normalmente vai acontecer. Pode ser a venda. Sim. Pode ser que um dia aconteça uma venda, a gente explodiu, e eu vou ter que fazer outra coisa, porque eu não vou ficar em casa. Não tem como. Independente de milhões e milhões de reais, eu não vou ser essa pessoa. Então, acho que a gente vai tender ao novo, ao pessoal. Eu preciso de uma relação pessoal, uma relação fidelizada com as pessoas, entendeu? Então, Vai eu achar vou outro buscar embrião isso. de negócio para começar a Exatamente. crescer e vender de E, ó, novo. e Vambora. quero começar que nem eu comecei lá atrás. Eu quero começar pequenininho, passando por cada etapa, porque isso é aprendizado. Desde que eu tinha 4 máquinas, a gente levava caminhão, puxava cabo, nós éramos Eu técnicos, lembro. engenheiros, financeiros, advogados, nós éramos tudo que tinha ali. E ao mesmo tempo... Advogado não, mas ao mesmo tempo a gente ainda sobrava tempo para tomar cerveja. Entendeu? Então é isso que eu quero vivenciar novamente, assim como eu falo que eu quero vivenciar uma faculdade novamente. Então Cara, acho que é isso. Muito bacana. As coisas que você falou são muito ímpares aqui para nós dois e para todo mundo que nos está nos ouvindo. Não são respostas que você encontra em livros de autoajuda. Então eu queria grazie tante pela sua originalidade, por empregar o seu carisma aqui com a gente, compartilhar, que a SB Lock, que o Pedro jamais perca essa adaptabilidade, que é uma figura de uma empresa com pensamento jovem, aberto, sabe, simbiótico. Vamos ver como é que a economia anda, vamos ver o que o cliente está precisando, o que a gente pode melhorar, como é que a gente pode ceder mais o nosso tempo para ensinar os nossos funcionários. Eu achei muito bacana que vocês não percam esse DNA na SB Lock. E muito menos você. Eu acho mais difícil, que você mantém a sua estrutura, a sua personalidade há muito tempo. Então, de coração, obrigado a todos vocês que nos ouvem no Spotify, a todos vocês que nos veem no YouTube, e a gente se encontra no próximo episódio. Grande abraço. Calma aí, lembrar, curtir, comentar, compartilhar e quem quiser e tiver a vontade de estar aqui nessa cadeira que o Pedro está agora, manda um e-mail pra gente, contato@laporesalomão.adv.br. Vai ser muito legal escutar a sua história empresarial. Muito obrigado, um abraço a todos, tamo junto, até 15 dias. Dá um tchauzinho. E agradecer demais esse bate-papo, que por mim poderia ter durado mais algumas horas. Acaba muito rápido. E me convidem de novo. A gente vai. Daqui a 5 anos, porque eu vou ter novas Na próxima a histórias gente quer chamar o Samir. e novas Vai ser experiências. Com o Samir vai ser maravilhoso. Legal. Agradeço muito a ideia de vocês. Desejo Legal, todo sucesso. Parabéns pela empreendedor. É isso aí, tu sabe? Sucesso pra todo mundo. Valeu, galera. Obrigado. Obrigadão, Lapá. Obrigado, tamo junto. Valeu, pessoal. Um Valeu. abraço. Tchau, tchau.